Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro. Direitos Humanos em Exercício. Vamos agora trabalhar sistemas internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Os direitos humanos, ele termina sendo, né, protegido por vários sistemas. Só que eu tenho 4 sistemas principais. Eu tenho o sistema global, que é o que quem manda é a ONU. Aí eu tenho 3 regionais: o americano, o europeu e o africano. Eu tenho esses 3 sistemas. E esses 3 sistemas, eles atuam em conjunto. Eles não são excludentes. Eles atuam em conjunto. É muito comum as questões tentar induzir o aluno ao erro, dizendo assim: o sistema mais próximo é o que vai proteger o ser humano. Sempre tentar induzir o aluno ao erro. Não, não. Os 3 sistemas, eles não são excludentes. Eles trabalham em conjunto. Agora, havendo conflito entre esses 3 sistemas, eu vou utilizar a norma mais favorável para o ser humano. Eu vou utilizar a norma mais favorável para o ser humano. É o famoso princípio pro homini. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar aqui nossas questões. Lembrando que questões de direitos humanos, quando envolve esses, vamos dizer assim, os sistemas internacionais, tem questões que é cada texto gigantesco. É praticamente uma prova de português, né? Aqueles textos de português. Então vamos lá. Olha só. Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o CDH, funciona por meio de especialistas que têm mandatos para defender e promover os direitos humanos, seja em relação a um tema específico, seja em relação a um país, onde há graves riscos de violações. São dezenas de relatores especiais, especialistas independentes e grupos de trabalho que monitoram a ampla gama de direitos humanos internacionalmente reconhecidos e situações específicas que apresentam graves riscos de violação desses direitos. Em relação à atuação desses especialistas, é correto afirmar que podem atuar apenas em casos individuais. Eles podem atuar apenas em casos individuais. Quando houver esgotamento dos recursos domésticos. Veja, o erro está primeiro, no apenas, porque, na realidade, ele pode atuar também em certas situações temáticas. Violação dos direitos da população LGBTQIA+, população negra, população deficiente. Então, eles podem atuar em temas, em situações temáticas. Eles, né, os especialistas,
eles dependem da aprovação do país em que houver uma violação de direitos humanos para se manifestar. Cara, depender de uma aprovação do país só para se manifestar é demais. É demais. Eles precisam de uma manifestação do país se precisar fazer uma visita em loco. Ou seja, se eles precisarem ir para o país para averiguar se está havendo violação de direitos humanos, eles vão precisar de autorização do país. Feito? Eles realizam visitas em loco, certo? Eles visitam em loco para avaliar a situação de direitos humanos no nível nacional e emitem recomendações. Perfeita a letra C. Podem determinar em casos graves de violação de direitos humanos a suspensão de um país integrante do Conselho? Não, olha só, ele não tem esse poder. Eles não têm esse poder. O poder deles é mais fiscalizador, né, e não sancionatório. Então, aqui está errado, né? Aqui em cima é errado, aqui também é errado, aqui está errado. Se reúne anualmente em Genebra, né? Aí, e define a agenda de discussão do CDH. Veja, nesse caso aqui é uma mesa diretora. Existe uma mesa diretora que determina quando eles têm que se reunir, né? Existe uma agenda, essa mesa diretora libera uma agenda dizendo quando é que eles vão se reunir. Não é anualmente, não tem dizendo que é em Genebra também. Não existe essa situação. Vamos lá, segunda questão. Sobre a situação internacional dos direitos humanos, analisa as afirmações a seguir. Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos são um conjunto de normas e órgãos e mecanismos internacionais criados a partir de 1945 com o intuito de promover a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Aqui, perfeito, sem muita conversa. A proteção dos direitos humanos no cenário internacional depende exclusivamente da criação de uma autoridade centralizada que garanta o cumprimento das normas internacionais. Esse aqui está o erro, porque na realidade eu preciso de autoridades descentralizadas. Descentralizadas. São autoridades descentralizadas. E ficaria muito complicado se fosse tudo centralizado. Não, não preciso, né, da descentralização. Por isso que essa daqui está errada. A missão da ONU é fomentar, né, a paz entre as nações, ok. Cooperar com o desenvolvimento sustentável, ok. Monitorar o cumprimento dos direitos humanos, ok. E das liberdades fundamentais, ok. E organizar reuniões e conferências em prol desses objetivos. Linda. Item 3, perfeita. A Declaração dos Direitos Humanos considera que todo ser humano tem a capacidade para gozar de direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Perfeita aqui também. Tudo linda, tudo linda. Aí o direito internacional dos direitos humanos surge assim, que meados do século XX, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, exatamente, foi no século XX, ali de 1945, né? Meados. Aí, e seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler, do nazismo, extrema-direita, né? Nazismo é extrema-direita. E a crença de que parte dessas violações poderiam ser prevenida de um efetivo sistema de proteção internacional dos direitos humanos existisse. Perfeito, 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 perfeito. Lembre-se que a ONU existia, logo depois da Primeira Guerra Mundial, tentaram criar a ONU, né? Foi um embrião da ONU ali, mas não deu certo. Aí só veio realmente se consolidar na Segunda Guerra Mundial. Então aqui só a 2 está errada, né? Só a 2 aqui está errada. Então, cadê aqui? A letra D, né? Letra D. Letra D. Vamos lá. Próxima questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, é um marco na defesa da dignidade dos direitos fundamentais de todos os indivíduos, independente de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra condição. Este documento estabelece princípios universais que garantam a liberdade, a igualdade e a justiça para todas as pessoas. Considerando os valores e direitos consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que todo ser humano será sujeito à interferência
na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Ataca a sua honra e a reputação. Não, é muito pelo contrário. Não será nada disso. Então, por isso está errado. Será obrigado a fazer parte de uma associação? Não, ele não é obrigado a fazer parte de associação. Tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões de procurar, receber ou transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentes de fronteiras. Perfeito aqui a letra C. Perfeito aqui a letra C. Tem o direito à instrução orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, a fim de promover a amizade e a intolerância. Peraí. Quer dizer que eu vou estudar, vou me instruir para promover intolerância? Nada a ver, né? Questão doida. Estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de impedir o devido reconhecimento do respeito dos direitos e liberdades de outrem, de contrariar justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Nada a ver, tá tudo trocado aqui, né? Não tem... Eu não sei, aqui não tem nem para onde correr. É dizer que ela está falando aqui que sim, eu estou sujeito apenas a limitações determinadas, que exclusivamente por fim de impedir o devido reconhecimento. Olha só. Lembre-se, você tem que... Direitos humanos, a ideia é sempre ampliar direitos e não reduzir direitos. Vamos lá, questão 4. Todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Perfeito. Não tem nem o que conversar aqui. Entende-se do ponto de vista didático que os direitos humanos podem ser divididos em primeira e segunda dimensão. Isto significa que a primeira dimensão envolve direitos econômicos? Não, é a segunda dimensão que envolve econômicos, sociais e culturais. A primeira dimensão envolve direitos civis e políticos, certo? Enquanto a segunda dimensão comporta direitos econômicos, sociais e culturais. Muito tranquila essa questão, porque envolve ali as dimensões de direitos humanos. Quais são os 4 sistemas de direitos humanos existentes na atualidade? Quais são? No começo da aula eu falei, né? No começo da aula eu fui lá e falei. Então tá aqui, ó. Sistema da ONU, sistema interamericano, sistema europeu e o sistema africano. Muito tranquilo também essa questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Resolução 217-A3, em dezembro de 1948. Uma de suas motivações é a proteção dos direitos humanos pelo império da lei. Não é possível negar que uma das suas inspirações foram as atrocidades praticadas por regimes totalitários. Hoje, no entanto, tem se enfatizado que a crise que passa na democracia a partir da fragilidade da própria desses regimes. Exatamente. Existem esses regimes de extrema-direita, a Alemanha nazista e também de Mussolini, lá na Itália, são de extrema-direita, né, são regimes de extrema-direita. Eles se valem exatamente de quê? Da questão do enfraquecimento da democracia. Então, quanto menos democracia, esses regimes eles crescem. Por isso que eles crescem alegando liberdade de expressão, não sei o quê. Eles alegam tudo o contrário, mas é exatamente o que eles querem fazer, né? Você já estudou história, você estudou ali o que culminou a Segunda Guerra Mundial, né? Você tem que começar um pouquinho antes, você já tem que estudar ali logo da Primeira Guerra Mundial para chegar na Segunda Guerra Mundial. O que motivou a Segunda Guerra Mundial é bem interessante. Eu gosto muito de ler sobre história, principalmente assim, das guerras. Eu gosto muito de filme de guerra, essas coisas, então me chama muita atenção estudar sobre isso. Então vamos lá. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é correto afirmar que a precisão do direito humano à liberdade de expressão, instrumento colocado para promover democracia, não encontra limitação expressa a significar qualquer discurso legítimo. Não. Veja, entenda que quando a gente fala em liberdade de expressão, ela tem assim os seus limites. Eu não posso, por exemplo, discurso de ódio. Eu não posso, de forma alguma. Entendeu? A disposição afirmando
o direito a participar do governo do próprio país diretamente inexistente. Não, não, é existente sim. Essa possibilidade tem sim. Se eu acho que, se não me falha a memória, tenho quase certeza, está no artigo 21 lá da DUDE. Isso aqui está no artigo 21 da DUDE. O direito humano de liberdade de associação próprio dos regimes democráticos, conquanto previsto e condicionado ao caráter pacífico, não vem acompanhado de inerente liberdade de não se associar. Não, eu tenho a liberdade de não me associar. Isso aqui está previsto lá no artigo 20 da DUDE. Artigo 20 da DUDE. Aí vamos lá. A vontade do povo, como sendo a base da autoridade de um governo, é reconhecida como direito humano, certo? Mas isso abre espaço para o problema da tirania da maioria. Não, não. Exatamente. Quando eu tenho a vontade do povo, não tem essa ideia da tirania da maioria. Não tem. Não tem. É aquela minoria que começa a crescer. Aí pronto, esse é o problema. Isso está errado aqui. O governo, apoiado da vontade do povo, reclama sua manifestação através de eleições periódicas e legítimas, sufrágio universal e o voto secreto ou processo equivalente, assegurada a liberdade do voto. Perfeita aqui a letra E. O Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos possui um mecanismo convencional, que são os tratados. Os mecanismos convencionais, que são os tratados, e os não convencionais. Existem vários os não convencionais. Por exemplo, existem as resoluções. Os tratados é o que acontece nas convenções. Deixa eu explicar para você. Os mecanismos convencionais de direitos humanos são os tratados em si. São os acordos que são feitos durante as convenções, os encontros entre os países. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que, por exemplo, a ONU ela precisa liberar uma resolução para tratar de um determinado tema. Veja que essa resolução não foi acordada na convenção. Essa resolução surgiu como se fosse unilateralmente por parte da ONU. Por isso que são chamados não convencionais. Por quê? Quando a gente fala não convencionais, significa que não teve a convenção, não participou da convenção. Fez sentido, meu aluno? Quando eu falo que são mecanismos convencionais, porque foram fabricados, foram feitos durante a convenção. E os mecanismos não convencionais são aqueles que não foram feitos durante a convenção. Entendeu? Então, só para você entender aí a diferença dos dois. Então, vamos lá. Sobre a última espécie, ou seja, não convencionais, especificamente assinala a afirmativa correta. O fato do mecanismo extraconvencionais é o não convencional, extraconvencional é o não convencional, ou não convencionais de proteção de direitos humanos não estarem necessariamente previstos originariamente em um tratado internacional, com adesão formal e específica dos Estados, redunda em uma menor aplicabilidade e efetividade, quando comparado com os mecanismos não convencionais, de forma alguma. Mesmo os mecanismos não convencionais não terem sido feitos durante a convenção, eles terminam tendo a mesma força dos mecanismos convencionais. Então, por isso que essa daqui está errada. Por quê? Porque tem a questão da revisão periódica universal, a famosa RPU. Né? As violações de direitos humanos devem ser apuradas com a devida publicidade, a fim de desestimular comportamentos não desejáveis. Por essa razão, a resolução 1503 do encontro. Eita, agora esse aqui fugiu agora. Foi um encontro sobre políticas públicas, né? Só para saber se pode ser. Excluiu a possibilidade de antigo procedimento confidencial. Não. Veja, essa resolução, que é um mecanismo não convencional, né, desse encontro que houve da ONU, ele pegou e reafirmou esse procedimento confidencial. Seria mais ou menos o que a gente chama para evitar um julgamento prévio. Então, essa resolução, ela de fato, ela não excluiu a possibilidade, na realidade, ela reafirmou a possibilidade. Vamos lá. O chamado sistema peer review, certo? Peer review,
ou de revisão por pares, traduzindo aí, refere-se ao mecanismo de revisão periódica universal, certo? E é um instrumento não convencional, certo? Desenvolvido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É um mecanismo de revisão para saber se... porque às vezes o tratado, com o tempo, ele precisa mudar, né? Então, evolui a sociedade, então ele precisa ser refeito, revisado. E esse é o sistema Perview. Vamos lá. As resoluções da Assembleia Geral e do Conselho Econômico e Social da ONU são limitadas, pois não autorizam o monitoramento dos países que não são membros. Não, autoriza também dos países que são membros. Com a substituição da Comissão de Direitos Humanos da ONU pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, antigos grupos de trabalho e relatórios temáticos, relatorias especiais foram substituídos por outros mecanismos. Não foram substituídos, foram mantidos e fortalecidos. Foram mantidos e fortalecidos. Vamos seguir. Uma importante ferramenta no sistema global de proteção dos direitos humanos é conhecida como relatores especiais da ONU. Tais relatores especiais são, veja, esses relatores, eles são especialistas, certo? Independentes em direitos humanos, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que confirma o sistema de procedimentos especiais, cabendo, dentre outros, realizar visitas ao país, que é as visitas in loco, atuar em casos individuais de denúncias de violações, contribuir para o desenvolvimento de padrões internacionais de direitos humanos e fornecer aconselhamento para a cooperação técnica. Aqui eu já trago a resposta. Por quê? Porque nas outras, meu aluno, a banca só vai chegar e dizer assim, ó, são membros do Conselho de Direitos Humanos. Não são. São especialistas independentes. São juristas. Não são. São especialistas independentes. Aí ele continua. São diplomatas. Também não. E são juízes e ex-promotores. Também não. A questão só trocou ali quem eram as pessoas envolvidas. A respeito do direito internacional dos direitos humanos e do ordenamento jurídico brasileiro, julgue-se ou ao item seguinte. Embora em 2023 o Brasil não seja membro do Conselho de Direitos Humanos, isso foi lá em 2023, não seja membro do Conselho das Nações Unidas, as resoluções adotadas pelo referido órgão são vinculantes para o país. Veja, entenda. Resoluções, elas são mecanismos não convencionais. Elas têm o que a gente chama de natureza recomendatória, mas natureza política, mas não vinculante. Ou seja, o país que não cumprir essa resolução não vai sofrer nenhuma punição. Não vai. Primeiro, pelo fato, nesse caso aqui, o país ele não é vinculado ao Conselho, e segundo, as resoluções elas são recomendatórias e políticas. Por isso que essa questão aqui ela está errada. Exemplo de mecanismo internacional de proteção de direitos humanos na ordem internacional A. Vamos lá, os exemplos. Denúncia dos violadores para julgamento perante o Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Não existe, primeiro, não existe esse Tribunal Penal Internacional de Direitos Humanos. O que existe é o Tribunal Penal Internacional. É lá que é do Pacto de Roma. Então já morre aí, certo? Já morre aí. Foi criado lá pela Carta Internacional de Justiça. Perdão, a Corte Internacional de Justiça. Aí, a concessão de asilo multilateral e salvo-conduto internacional a defensores de direitos humanos ameaçados em seus territórios. Isso aqui não tem esse mecanismo, não existe esse mecanismo. A possibilidade de apresentação de uma petição, ou seja, um pedido, uma comunicação individual de violação de direitos humanos por parte de uma pessoa perante o organismo internacional competente. Perfeito, perfeito. Uma pessoa pode peticionar. A investigação pela Organização Internacional de Polícia. Aqui, a organização, não sei se você sabe, mas a Organização Internacional de Polícia é a tão conhecida Interpol. É a tão conhecida, a gente conhece como Interpol, né? É a tão conhecida Interpol. Então, nesse caso, não tem isso. A Interpol não tem essa característica, né?
Essa entidade ela não integra, né? A Interpol ela não integra o sistema, vou colocar assim, não integra o sistema convencional de proteção. A intervenção direta pelas forças de segurança das organizações das Nações Unidas, autorizadas pelo seu Conselho de Segurança, também não tem, né? Aqui não tem lógica. Não são mecanismos. Então, aqui também está errada. Para fechar, questão 12. A criação de um corpo abrangente de leis sobre direitos humanos, visto como um código universal e protegido internacionalmente, no qual todas as nações podem se inscrever, ao qual todas as pessoas aspiram a uma grande conquista. Isso aqui nada mais é do que uma grande conquista das Nações Unidas. Beleza? Vocês viram que o que mais dificuldade aqui é a leitura do texto inicial, né? As bancas colocam ali um texto inicial enorme, beleza? Então, vamos continuar nossos estudos e vamos fazer mais questões no próximo bloco. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!